dia que os seus olhos viram o universo sendo feito, quem acreditaria que o seu cérebro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria, não é o melhor lugar pra esse. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança? Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em nós. E todo olho verá, em glória marchando ele vem. Sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. O rei da eternidade, o pão da vida, ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Eliô, Jeová Jireh, o Eloi, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Eliô, Jeová Jireh, o Eloi, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, cantando a glória e em glória marchando ele vem. Sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou.
verei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Jesus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali na beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Ela então teve fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Jesus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava e os coveiros prontos para enterrá-lo e fazer, mas não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar, tocou nesse fio, o morto mandou levantar. O jovem ali, Jesus ressuscitou, e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, te adoramos, Senhor, como é bom adorar o Senhor, aleluia. Abram suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3,
Aleluia. Glória a Deus. Avivados até o arrebatamento. E para ser avivado tem que adorar. E para ser avivado tem que ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Oh, Deus fiel. Glória a Jesus. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim. A oração de Abacuque. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Fazei-as conhecidas em nosso tempo, aleluia. Reaviva, Senhor, aleluia. Podeis assentar, glória a Deus. Nesta noite, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez adorando ao Senhor. Quero agradecer a pastora Elisângela, pastor Carlos, que não está presente, a missionária Márcia, que me fez o convite, a líder de jovem, a irmã Milka, né, irmã? Cadê a irmã? É você, né, Asdu? Essa é a Márcia? A Milka, minha filha, está ali servindo o galardão. A Márcia, que sempre está ali conosco, nós conversamos muito, irmãos, assim, às vezes no telefone, né, Márcia? A Márcia vem, desabafo com a Márcia, e o Espírito Santo ali vai nos consolando. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida do meu pastor, né? Dá um tremique, né, o pastor da gente aqui, né? Aí a gente tem os meus líderes aqui, irmão Eduardo, irmão Geneilson, irmão Rosa, a nossa congregação de jovens. Também louvo a Deus pela vida da cantora. Tu é bênção de Deus, viu, minha filha? Deixa Deus te usar. Pode engatar saia, pode rasgar saia, mas é para adorar, não é não, irmão? É para adorar. Que Deus possa abençoar essa juventude linda. Vocês estão lindos, assim como eu também. A camisa linda, né? A Márcia me mandou uma. E eu, Márcia, quando eu recebi a camiseta, eu fiquei tão feliz, mas quando eu recebi essa toalha, eu chorei lá no pátio da escola. Sabe por quê, irmão? Alguém falou assim, por que tu está chorando? Ainda existem líderes que amam a obra e que cuidam. Porque talvez por algum é só um paninho, não. É o cuidado, é o zelo. E eu fiquei apaixonada. Eu digo, Jesus, que é fiel, porque eu estava precisando, amém? Glória a Deus, eu estava precisando, porque eu sou bastante, transpiro. Que Deus possa abençoar a igreja. Glória a Deus. A irmã Márcia nos fez o convite, irmãos. E aí eu falei com o meu pastor. Porque se o pastor disser não, é não, né? Então, graças a Deus, o pastor nos autorizou e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, uma festa linda, um momento lindo, que nós iremos aprender mais um pouco do Senhor nesta noite. Eu estou um pouquinho rouca, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, nós faremos aqui, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E a palavra de Deus nos fala em Abacuque. Abacuque, ele só é apenas 3 capítulos. No dia que eu estava lendo, eu digo, tão pouquinho, né? E às vezes alguém não consegue nem ler Abacuque. 3 capítulozinhos, né? E tem gente que não conhece a história de Abacuque. Não é tão pequenininho, né? Não é nem um Gênesis, não é nem um livro dos grandes, mas não é nem um Isaías 66, né, irmão Geneilson? Mas Abacuque. E eu li bastante Abacuque. E Abacuque, ele começa no capítulo 1, fazendo um questionamento, aleluia. Ele começa a questionar ali com o Senhor. O Senhor responde a Abacuque, mas Abacuque ele não se conforma. Nós vamos chegar logo, porque o tempo, meus irmãos, ali passa muito rápido. E ele vai lá para o 2º capítulo e ele começa de novo a questionar o Senhor. E eu acho interessante que quando ele começa a questionar o Senhor, ele começa a falar, Senhor, começa a falar para ele,
ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a mulher e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, porque ele queria uma resposta pelo seu povo. Abacuque ali, ele insistia, e muitas das vezes acontece isso na minha e na tua vida. Nós queremos colocar Deus contra a parede, e era assim que Abacuque estava fazendo. Deus, o meu povo isso, e estava falando que o povo era injusto, e ele começou a questionar várias vezes, e o Senhor vem dar uma resposta, porque a melhor resposta é a do Senhor. Aí o Senhor vem, entra em cena e começa ali a falar com Abacuque. E Abacuque, eu imagino, nos dias de hoje, vou colocar aqui nos dias de hoje, ele, meu Deus, não estou entendendo nada. Como é que esse homem, eu vou pedir ajuda para ele, se ele vem me falar umas coisas dessa? Não. E ele começa a questionar. Mas naquele momento que o Senhor está falando com Abacuque, a presença do Espírito Santo já estava sobre ele. E ele começa a entender o mistério que Deus tinha para revelar a ele. Louvado seja Deus. E aí nós chegamos aqui no capítulo 3, e ele diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama. Ele começa a conhecer quem é Deus. E ele diz assim, tremo. Ele estava, imagino, se tremendo, meu Deus, esse Deus, e eu questionando e dizendo o que ele deve fazer. Não. Ele começa a reconhecer. E ele diz, tremo diante dos teus atos, Senhor. Mas eu imagino ele dizendo, mas realiza algo novo no meio de nós. Faça algo por nós, Senhor. Eu imagino aquele povo no pecado, como não é diferente dos dias de hoje. E ele está lá pedindo, Senhor, faz algo novo no meio de nós. Aleluia. E eu fiz umas anotações que muito me chamou a atenção. Enquanto eu estava ali, como somos, meu Deus? Eu fiquei perguntando, Deus, como é que nós somos? Quantas vezes nós queremos só pedir do Senhor? Nós queremos ficar falando, Senhor, nós queremos questionar a injustiça. Não, mas Senhor, por que fulano faz tanto mal e está desse jeito? Às vezes nós nos tornamos um Abacuque da vida. Mas aí o Senhor, ele vem com a sua palavra. E Abacuque, ele começa a ouvir tudo que o Senhor tem a dizer. E Abacuque começa a escrever essa oração. Essa oração ele faz, a Abacuque. E eu acho interessante, meus irmãos, que quando ele fala, faz conhecida em nosso tempo. Ele pedia, faz agora. Esse Deus aqui, o Senhor faz. O mesmo que fez com que Moisés atravessasse o mar vermelho. O mesmo que fez a mulher do fluxo de sangue ser curada. E ali ele começa a questionar com o Senhor. Prestam bem atenção. Deus veio e ele continua a oração que ele escreve. Deus veio em Tamã, que era uma cidade de inimigo. O santo veio veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como luz do sol. E ele começa ali a reconhecer a Deus. Ele começa a perceber a sua grandeza de Deus. E o tema da nossa festa hoje é avivados, para ser arrebatado, até chegar o arrebatamento. Mas, meus irmãos, tem muita gente que não sabe o que é avivamento. Tem muitas pessoas que estão dizendo por aí que avivamento é pular dentro da igreja, é saltear, não é não. Avivamento é ter intimidade com o Senhor, é despertar do espiritual, um sopro novo do Espírito Santo, que renova a fé, a santidade e o favor dos cristãos. É um relacionamento mais profundo. Se eu quero ser avivado, eu preciso ter uma profundidade de intimidade com o Senhor, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo
diante. E Ele realiza, e Ele renova do mesmo jeito. Porém, eu preciso, irmã, eu não consigo viver esse avivamento. Nós não vamos conseguir se nós não tivermos uma profunda intimidade. Se nós não buscar Ele a todo momento. Porque o tempo tem passado rápido. E nossas agendas, meus irmãos, ela é cheia de tanta coisa. Mas nós não queremos mais ter tempo para o Senhor. Nós não queremos mais ter intimidade com o Senhor. Mas nesta noite, o Senhor vai fazer em nossas vidas um renovo. O Senhor vai fazer com que nós venhamos lembrar do que Ele fez e do que Ele ainda há de fazer. Eu estava lendo uma reportagem onde um grupo de seminaristas, eles fizeram não é um passeio, a gente fala outro nome, para a Inglaterra. E ali levaram uma quantidade de chofre. Aí imagina, lá eles visitaram aonde John Wesley ficava. E aí agora você imagina, quando é na hora de ir embora, falta um jovem. O jovem não estava mais no meio deles. E eles começaram a procurar esse jovem. Todo mundo se espalhou, vamos ver se encontramos. E esse jovem, quando eles acham ele, tinha um lugar onde John Wesley orava. Lá tem um lugar reservado, guardado, o banquinho. E aonde ele orava, a marca do chão era funda, porque ele orava a todo momento. Por isso ele era o homem de Deus. E sabe o que aquele jovem estava fazendo? Aquele jovem estava ali de joelho. Aquele jovem estava dizendo: Senhor, assim como tu fez na vida de Wesley, faz na minha vida. Mas onde os jovens não querem mais isso, eu imagino a alegria, a grandeza, o gozo daquele jovem sentindo, porque eu tenho a certeza que a presença do Espírito Santo foi real. Eu não estou falando, meus irmãos, por causa do lugar, porque se você quiser parar no meio da rua e tiver contrito com o Senhor, e tiver intimidade, e tu dizer: Senhor, agora eu quero sentir a tua presença, Ele vai fazer, porque o Senhor não precisa de lugar, o Senhor precisa de um coração aquebrantado, Ele precisa de um povo avivado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Glória eu te dou, Jesus, aleluia. E esse jovem, eles começam a chorar. Eles começam a adorar. E eles começam a ver esse avivamento. E hoje não é para se escandalizar. Mas hoje em dia, irmãos, o que Abacuque viveu, o que Abacuque esperou um momento para viver, o que Abacuque pediu pelo seu povo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um Deus que perdoa pecado. Nós temos um Deus que liberta. Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que salva. Para Deus fazer isso na minha e na tua vida, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso me chegar a Ele. Porque tem pessoas que dizem: não, eu não preciso de Deus. Então você está sem Deus, você não é nada. Nós somos dependentes de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Abacuque faz da sua oração uma canção. Ele faz da sua oração uma canção. E ele diz assim: não vou cantar sozinho não, vou lá no regente. Ele vai cantar comigo. Ele vai adorar comigo. Ele levou lá no meio do povo. Não adianta você querer algo só para si. Deus te deu, foi para você multiplicar. Deus te deu, foi para você levar. Você foi escolhido para fazer o ID. E quando eles começam a louvar, agora imagina o que acontece naquele lugar, porque tinha uma sinceridade, tinha uma verdade, adorar a Deus na sinceridade, aleluia. E ele começa a dizer quem era o Senhor, e ele diz: sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra, o seu esplendor era como luz do sol, oh glória, seus raios
mão, onde se escondia o seu poder. Praga ia diante dele, uma confissão muito linda. Como é bom quando nós reconhecemos quem é o nosso Deus. E ele continua falando, ele começa e ele parou. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colina riquíssima se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. E ele continua falando, porque ele entendeu que o que Deus queria fazer, quando Deus ele pede, ele fala com Deus, que ele questiona, que Deus responde ele, que ele diz: vou mandar os babilônios fazer isso com vocês. Eu vou mandar eles destruir vocês. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós precisamos ser confrontados com nossos inimigos para tomar atitude. E aí a gente não entendia o mistério, porque Deus ele tem um projeto em tudo. Quando aquele povo sai do Egito, que quando chega no Mar Vermelho, que aí Faraó vem atrás, a palavra de Deus diz que Deus endurece o coração de Faraó. Vai atrás. Agora tu pergunta, que Deus é esse que manda perseguir ainda mais o seu povo? Ele é o Deus que manda perseguir para te mostrar que Ele é Deus. E foi assim que Ele fez. Mandou esse povo lá e falou para ela: pode escrever. Agora imagina, meus irmãos, imagina neste momento a agonia, o medo. Se Deus fala uma coisinha, quem teme ao Senhor sabe. Quando Deus te diz, né, minha filha, é assim, tu já bota o cavalinho na chuva, como diz o povo. Porque o nosso Deus não é Deus que fala e não cumpre. O nosso Deus é Deus que fala e cumpre. Mas Deus tinha o propósito. Quando Abacuque começa a reconhecer, aí ele vai passando, vai lendo, vai admirando, e aí ele chega numa parte que é maravilhosa para mim e a tua vida, e ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha nos currais, nem bois nos estatutos, ainda assim eu exaltarei ao Senhor. Ele está dizendo para nós nesta noite: vai vir tempo difícil, vai ter crente que vai desistir, vai ter crente que vai continuar, pode vir outra Covid, pode vir qualquer coisa, mas se tu me adorar, se tu me buscar, Ele prova que Ele vai estar conosco. Te prepara, porque dias ruins virão, mas se tu estiver firmado na rocha, tu vai vencer. A tua casa vai permanecer de pé. E tu não murmura não, porque pode não florescer, mas tu tenha certeza que tem um Deus que está contigo. Posso esperar o que vier, meus irmãos. Pode vir. Mas quando eu busco Deus, que eu tenho essa intimidade, que eu estou avivada. Porque como eu falei, avivamento não é eu chegar aqui e pular, não. Avivamento é eu ter intimidade, é eu me humilhar diante dele. É eu conhecer quem é ele. E eu passar as necessidades que eu passar. Porque ele diz o quê? No mundo terei aflição, mas tem de bom ânimo. Ele diz assim: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser defamados por amor ao meu nome, mas vocês têm que continuar. Irmão, mas está difícil demais. Mas Abacuque diz: assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É tempo de ser avivado, é tempo de conhecer a Deus, é tempo de aproximar de Deus, é tempo de nos chegarmos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você observa que no começo da história de Abacuque começa com crise.
Começa aqui aquela crise, o questionamento. Mas quando ele termina com louvor e agradecimento. O que é que o Senhor está nos dizendo nesta noite? O que tu estás passando vai passar. E no final tu vai entender o meu mistério para a tua vida. E no final tu vai me glorificar. Porque eu sou Deus. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, por falta dessa intimidade, desse avivamento, por falta do conhecimento, porque muitos, quando entendem na Bíblia que o meu povo perece por falta de conhecimento, ele acha que é só leitura, mas não é não, né, irmão Chineilson? Não é não. Irmão, nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos saber verdadeiramente quem é Deus. Eu preciso saber o que é a Santa Ceia. Eu preciso saber por que dessa festa. Por que está acontecendo? Por que esse tema? Porque eu preciso saber. Eu preciso conhecer quem é Deus. Porque muitos problemas, muitas lutas virão. Mas se tu conhece esse Deus e está avivado na sua palavra, tu pode ter certeza que tu vai vencer. Tu vai fazer igual a Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, oh, aleluia, mesmo assim tu vai adorar. Pode acabar, irmã, desempreguei, adore. Irmã, eu estou doente, adore. Irmã, eu não sei o que eu faço, adore, porque Deus é Deus. E o nosso Deus é Deus de última hora. Vocês estão diante de uma mulher que é provada todo dia. Que tem dia que eu falo assim, quando as coisas estão bem, alguma coisa está errada. Estão entendendo o mistério? Quando eu vejo que está bem, tem alguma coisa errada. Porque assim, os escolhidos são os perseguidos. Quando eu vejo que está tudo quieto, eu me preocupo. Aí eu fico, meu Deus, tem alguma coisa errada, eu vou orar. E a coisa diminui, porque crente não pode descansar. Crente tem que ficar igual a Abacuque, na vigilância. Igual Abacuque fala, que ele ia esperar vigiando. Nós temos que ser assim, vigilante. Porque, irmão, não é normal nós termos uma vida acomodada. Não é normal dizer que sempre é assim. Não estou dizendo, irmã, a senhora está dizendo que a minha vida vai ser... Não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que tu tem um inimigo, que ele não perde tempo, que ele está o tempo todo ao teu derredor para te travar. Mas como tu é um crente avivado e que tu vai subir no arrebatamento, e se não for, tu vai para a glória, ele vai tentar te destruir, ele vai tentar te parar e ele vai tentar tirar o alvo, que é Jesus. Juventude, Jesus está voltando. Não fique despercebido. Atento à voz do Senhor. Despertam vocês, porque Jesus está voltando. Hoje em dia nós não vemos mais jovem glorificar. Hoje em dia nós não vemos mais batismo no Espírito Santo. O pobre do líder, vou falar, Deus está mandando, eu vou falar. O pobre do líder se mata de orar. Ele se mata de correr para o ensaio. E o jovem não vem, vai começar. O jovem nem aparece, quando vem é brincando. Cuidado que tu pode ficar nesse arrebatamento. Desperta tu que dorme. Líder fica ligando. Eu falo isso porque eu já fui líder há muito tempo. E o povo faz um líder... Eita, povo que gosta de fazer coisa com líder. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu foi escolhido para daqui um dia tu ser o líder. Seja obediente ao Senhor. Porque nós precisamos estar avivados. Nós precisamos estar dispersos. Nós precisamos acordar. Nós precisamos, nesses últimos dias, viver um avivamento de intimidade.
de proximidade com Deus, porque a palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E tem muitos jovens dentro da igreja com o coração no mundo. Eu não entendo o mistério, mas é assim que acontece. Quando está aqui em cima, aí é uma coisa, mas sai da porta da igreja, nem paz do Senhor vai dar mais para o líder. Vira as costas se vê o líder. Irmão, eu fui jovem, eu passei por isso, eu fiz isso. Cuidado. Vocês estão se preparando para as novas gerações que estão vindo. Daqui uns dias nós não estaremos mais aqui. E vocês, juventude, vão estar na frente de um trabalho. E aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Aquele que busca, aquele que ora, aquele que participa. O nosso pastor, ele cobra muito isso. Que às vezes eu dou umas fugidinhas lá da igreja. E ele sabe, ele vai lá no PVzinho da gente, não pode nem fugir, né? Então, vigiem. Vigie, e não depois não vai questionar com Deus. Não vai questionar com Deus, por que eu não fui abençoado? Eu não sei por que eu tive um casamento bagunçado. Não pode ver os meninos da igreja, não pode ver os meninos lá fora, esquece de Deus. Aquilo que é teu está preparado. Aquilo que é teu já está pronto. E por causa que eu não ouvi a voz de Deus, o preço é grande. E aí, irmã Tânia, vou continuando marchando, pagando o preço, mas buscando a presença do Senhor. Aviva, Senhor, em nós. O avivamento não vai ser só palavrinha de passar a mão, não, meu irmão. O Senhor, Ele exortava. Jesus exortava de uma maneira, mas Ele exortava, Ele nos despertava. Hoje em dia, se o pregador falar alguma coisa, pronto, não vou mais naquela igreja. Desperta tu que dorme, porque a palavra é dele, o povo é dele, e é do jeito dele. Ainda mais, olha aqui para mim, vai chegar tempo que a figueira vai balançar e os frutos podres vão cair tudinho. Quem são esses frutos, irmão? Aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, aqueles que estavam dentro da igreja e não oraram, não buscaram, aqueles que diziam ser crente e vinham ocupar. Não faça isso, busque a presença, seja renovado, busque a presença do Senhor. Agora, esse mesmo Deus que abriu o mar vermelho, esse mesmo Deus que fez o Monte Sinai estremecer, que fez o Jordão abrir, é esse Deus que está aqui nesta noite. É esse Deus que está falando contigo nesta noite. É esse Deus que está dizendo: virão dias difíceis, mas você vai vencer. Você vai vencer, porque virão dias piores. É esse Deus que está do teu lado. É esse Deus que você seja um jovem transformado, diferenciado. Tem jovem indo para outras igrejas porque ela pode tudo. Meu Deus. Olha para mim. Você sabe do que eu estou falando? Sabe, né? Minha filha esse dia falou: mãe, eu vou lá para a igreja tal. Eu falei assim: minha filha, mas aqui, né, o pastor, faz muito tempo, nós morávamos em um bairro. Não, mãe, porque lá eu me sinto melhor. O pecado, ele é melhor mesmo. Aí eu falei: minha filha, tu vigia, porque quando Jesus te pegar, do nada se transformou. Irmão, não tenho vergonha de falar isso, não. Sabe por quê? Aquilo que tu faz escondido,
Tu pode esconder do pastor, do teu líder, do teu pai, da tua mãe. Mas os olhos do Senhor estão sobre a terra. E é aqui, não é líder nem pastor que vai te levar para o céu, não. Quem vai te levar é Deus. Isso é se tu estiver correto. E eu falei, é mesmo? Você quer isso para a sua vida? Ela é mãe, porque não sei o que tem. Eu digo, beleza, vá. É de maior mesmo. Já Deus chegou lá em casa. Mãe, não estou me sentindo bem. Eu digo, não, fique lá. O que o Senhor diz na sua palavra? A porta do céu é estreita. Vocês estão entendendo o mistério, jovem? Não vai ser fácil para vocês. Aí eu falei, minha filha, a vaidade te leva para o inferno. As amizades te levam para o inferno. Cuidado. Eu digo, cuidado, eu sou, irmão, na minha casa eu sou profeta. E eu falei, te prepara. Te prepara. Que a mão do Senhor vai... E que tu vai colher, irmã, a senhora jogou praga na sua vida? Não, não é Bíblia. O que é que diz? Aquilo que o homem semeia. Eu vou passar a mão na cabeça de filho? Não vou, irmão. Porque tem pais que agora eu vou falar aqui com os pais, não, vamos rapidinho, vou terminar. Tem pais que não estão nem aí para filho. Tem mãe que não sabe nem onde é que está seu filho agora. A gente anda nessas ruas, principalmente no nosso bairro, que é onde a gente tem mais afinidade para andar. A gente vê meia-noite menininho de 10, 12 anos andando no meio da rua. Cadê os pais, irmãos? Aí nós criamos nossos filhos na igreja, igual eu criei. O pastor sabe da minha história. Pegava uma motinha, ia bater lá no pastor, comprar as coisas. E não era nem meu pastor ainda. Aí depois cresce. Aí querem fazer do seu jeito. O inferno, ele é real. E se eu disser, não, minha filha, olha, tu cria vergonha na sua cara, rapaz. Tu vigia. Para de alisar teu filho. Jovem, para de querer ser o que não pode ser. Ah, mãe, a senhora é muito... É que ela falou para mim esse dia. Ah, mãe, porque a senhora é muito assembleiana. Eu digo, não, eu sou de Jesus. Porque placa de igreja não salva ninguém. Eu digo, eu sou de Jesus. E que Jesus mandar eu te falar, eu vou te falar. E tu vai aguentar. E depois não me chama. Quando foi hoje, me ligou desesperado. Mãe, eu estou no hospital, vou passar por cirurgia. O que foi, mulher? Foi isso e aquilo outro. Aí eu digo, eita, Jesus, será que tu já está trabalhando? Eu digo, minha filha, Deus está bem aqui, irmão. Deus é contigo. Agora é tu e ele. É tempo de se consertar para viver avivamento. É tempo de parar de estar na igreja sentado aí, desatento. Porque se Jesus voltasse agora, responda só para vocês. Só para vocês. Você subiria no arrebatamento? Se Jesus voltasse agora, será que você ia subir no arrebatamento? Irmãos, nós temos que ir. Fala assim, irmão, você não está consciente de você? Nós temos que estar vigilantes igual as 10 virgens. As 5 prudentes, não as nécias. Nós temos que estar vigiando, jovens. O diabo está aí para tragar vossas vidas. E aí nós voltamos aqui para Abacuque. Aí ele pede, Senhor, reaviva. Oh, Senhor, reaviva-nos e enche do teu Espírito Santo. Fica de pé, igreja. Reaviva, Senhor. Reaviva a tua obra. Reaviva nós, Senhor. Antigamente, irmãos, era tantos jovens batizados. Eu lembro que quando eu me batizei, eu já estava casada.
E aí, toda vez eu via aquelas irmãs pulando, irmãos pulando, e eu disse, rapidinho, porque é ruim ficar de pé. E eu disse, meu Deus, por que tu vai me batizar? Aí uma irmãzinha saiu lá de trás e falou, pede. Aí toda vez que eu vou à igreja, Jesus quer ser batizado. Estava lavando louça, Jesus quer ser batizada. Só que eu não quero ser igual aquela mulher, que todo mundo fica assim, a mulher fica, né? Eu digo, não quero não, quero ficar bem quietinha no meu canto. E teve um culto de jovens. E nesse culto de jovens, eu fui avivada. E teve um pregador que disse, quem nunca foi batizado com o Espírito Santo? Eu fui a primeira, eu. Sei que todo mundo ficou me olhando. Eu queria a presença. Queira a presença. Queira a presença. Eu digo, eu quero. Eu digo, eu fui a primeira. E chegou um monte de gente atrás. Aí eu ainda bati no ombro da minha pastora e falei, é hoje. É hoje. É hoje. Você tem que ter certeza do que você quer. Você tem que ter a certeza de quem você serve. E eu disse, é hoje. E eu fiquei lá na frente. O pregador disse para mim, começa a dar glória e aleluia. Eu digo, só isso? Eu digo, é pra já. E aí não tinha negócio de música não. Porque hoje o povo, para ser avivado, precisa de música. O povo, para chorar, precisa de um louvor. Mas nós precisamos é da presença. Nós precisamos é da presença. E não tinha música não. Não tinha nada disso não, meus irmãos. Não tinha. E eu digo, Deus, eu quero. Aí o pastor dizia, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Eu, glória a Deus, aleluia. Que quando eu me dei conta, oh, aleluia, eu já estava cheia, transbordando. E tinha uma irmã me segurando do lado e o irmão me segurando do outro. Eu acho que era o momento que eu ia correr. E tu quer ser batizado nesta noite? Vem aqui na frente. Quem quer ser batizado? Irmã Tânia, eu tenho vontade de ser batizado. Irmã Tânia, eu tenho vontade de sentir isso. É diferente. É diferente. É o verdadeiro avivamento. Sentir a presença de Deus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você que quer ser batizado. Eu quero ser batizada. A cantora, prepara aí o hino. Eu quero ser batizado. Quem quer vir aqui na frente e receber a oração, venha. Venha. Jovens, vocês, puxa as cadeirinhas bem, só um pouquinho. E meus filhos ficam aqui na frente, ó. Aqui, ó, vocês. Aqui na frente, vocês, ó. Isso. Não, você fica aqui. Isso. Sabe o que vocês vão fazer? Hoje vocês são os aniversariantes. E o Senhor não escolheu vocês em vão. Vocês agora vão ser intercessores. Irmã, eu não sei nem o que é isso, porque tem gente que nem sabe o que é isso, né? Vocês vão interceder. Vocês vão interceder por vocês. Vocês vão interceder pela igreja. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para Jesus? Tem alguém que queira aceitar Jesus nesta noite? Tem alguém aí? Quem não é evangélico, levanta a mão. Tem alguém aí? Todos são evangélicos? Se tiver alguém no nosso meio e quiser aceitar a Jesus, a oportunidade é essa. Aleluia. Faça parte desse povo que vai morar no céu. Faça parte desse povo que está sendo avivado. Esse povo que vai subir no arrebatamento. Faça parte desse povo que sente a presença. Faça parte de um povo humilde. Um povo que ama. Um povo que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Vamos orar nesta noite. A cantora, cadê ela, cantora? Minha filha, bota o hino aí, louva aí. É rápido porque o tempo já passou. Glória a Jesus. Aleluia. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? Que Deus é esse
O que adianta ter aleluia. olhos Levanta a mão, e não levanta a mão, me enxergar? Ter a sua volta, pois aromas e não respirar. Receber nome de Deus, porém morto está. Eu quero ser nova criatura. Oh meu Deus, se movimentação da adoração, é quando forte toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira e não se dobrar. E não reconhecer, terão que confessar que só o Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não me enxergar? Ter a sua volta, pois aromas e não respirar. Receber nome de Deus, porém morto está. Oh meu Deus, se movimentação da tua adoração, é muito forte toque de suas mãos. Ele inclina seus ouvidos pra